Segunda Pedro, capítulo 3. Até o verso 13. Segunda Pedro, capítulo 3. Eu vou ler, os irmãos acompanhando aqui. Até o verso de número 13, né? A palavra de Deus diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, ou despertar com exortações, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias, ou desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardadas, entesouradas ou entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, assim ou assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Amém, irmãos. Vamos tomar assento. Irmãos, o rei está voltando, ou a vinda do Senhor se aproxima. E esse é um tema que permeia toda a palavra de Deus, de que é a parousia de Cristo, a volta do rei, a segunda vinda de Cristo, o dia do Senhor, aquele dia em que Deus em Cristo fará valer o seu juízo, e naquele grande julgamento onde Cristo estará, Ele fará vindicar a sua justiça e a sua graça, salvando os crentes e julgando os ímpios. Este dia, irmãos, está mais próximo, como diz Paulo, do que quando aceitamos ou quando fomos salvos. E à medida que o tempo vai passando,
mais próximo está esse dia, ou mais perto está a volta de Cristo, que tem o caráter de vir ou de ser como um ladrão que chega de noite. Pois o ladrão não avisa, ele não deixa o recado na caixa de correio, dizendo eu vou vir tal hora, tal dia, portanto se preparem, resguardem a casa, fechem os portões, fechem tudo que eu vou chegar. Esse é o caráter da volta de Cristo. Ele virá como um ladrão de noite, uma hora inesperada em que os homens não esperam. E por ser assim, Jesus no capítulo 24 de Mateus e 25, ele exorta, mostrando as implicações dessas verdades sobre as nossas vidas, dizendo: vigiai, pois não sabeis nem a hora e nem o dia em que virá o Senhor. E dentro do livro de Mateus, Jesus conta a parábola das 10 virgens e mostra as prudentes e as imprudentes. Esse tema, irmãos, longe de ser um tema especulativo, no sentido de nós, os cristãos, procurarmos especular: que dia será? Qual hora será? Como será? Ele vem, julga, dá 1000 anos e várias especulações. Longe disso. O tema da volta de Cristo não abre esses precedentes, mas pelo contrário, a partir dessa verdade de que Cristo virá, e os cristãos que aguardam novos céus e nova terra onde habita a justiça, as implicações desse dia sobre as nossas vidas é que devemos a cada dia purificarmos ou vivermos em santo procedimento e piedade. À medida em que os sinais desses dias se aproximam, embora não sabemos a hora nem o dia, mas Jesus deixou bem claro que quanto mais se aproxima esses dias, mais sinais serão claros de que vai aumentar, irmãos, a apostasia, o amor de muitos irão se esfriar, surgirão falsos profetas ou falsos cristos dizendo: ei, venham que Cristo está aqui, ou venham que Ele está ali. Quanto mais o dia se aproxima, mais esses sinais se tornam nítidos e claros. E à medida em que esses sinais são percebidos e vistos pelos cristãos, mais devemos estar prontos e vigilantes. Alertas, como diz Cristo: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Pedro aqui, irmãos, está escrevendo a segunda carta. Não é mais uma, é a segunda carta. E não só dentro da primeira carta, mas também dentro da segunda epístola, ele está tentando despertar os irmãos. Está tentando trazer à memória dos irmãos lembranças ou tornar claro aquilo que vocês já aprenderam, aquilo que vocês já sabem. É como diz Paulo escrevendo em Romanos capítulo 12, que acabamos de ler, melhor dizendo 13. É hora, irmãos, de despertarmos do sono. É hora, porque já vem alta luz e o dia se aproxima. Abandonemos as obras das trevas e nos revistamos das obras da luz. Nos revistamos do Senhor Jesus e nada disponhais no tocante à carne. E Pedro aqui está agora, mais uma vez, ressaltando esse tema central da carta, de que o rei está voltando. O rei está voltando. E começa com um tom bastante pastoral, dizendo: amados. Alguém que foi amado por Deus em Cristo. Alguém não só que ama, mas alguém que acima de tudo foi amado. E o amor de Deus, irmãos, em relação aos cristãos, se transformou em termos práticos. O fato de vocês terem sido amados significa que vocês foram resgatados por Deus para serem não mais povos escravos do pecado e das paixões, mas serem povos de propriedade exclusivas do Senhor. Vocês são amados. E em tom bem pastoral, ele usa dentro do próprio capítulo 3 vezes a palavra amados. A primeira tem o propósito de chamá-los próximo, de chamá-los a uma conversa bem perto, bem próxima.
Como traduz a corrigida? Eu quero despertar vocês com exortações. Ou seja, chamar vocês como um pastor amoroso, próximo, junto de mim mesmo, para despertar vocês acerca deste tema central nas verdades cristãs, ou na vida cristã, de que o Rei está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A segunda vez é quando ele usa no verso 14, dizendo: amados, vamos viver de modo irrepreensível. Irrepreensível. Ou seja, viver de uma maneira tão digna da vocação com a qual fomos chamados, de modo que não sejamos passivos de repreensão, mas pelo contrário, reflitamos cada dia mais, sabendo que o dia se aproxima, o caráter de Cristo, a luz de Cristo, o caráter do Senhor. Então, amados, vivamos de forma irrepreensível, de forma santa, de forma piedosa. A terceira vez ele diz: amados, acautelai-vos. Verso 17 do capítulo 3: acautelai-vos, vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Acautelai-vos. Tenham atenção, estejam alertas, vigiai, amados. Essa é a ideia de Pedro. Vigiai, a fim de que vocês não sejam aliciados pelo ensino falso, que sejam arrastados por esses homens que são, acima de tudo, insubordinados. Eles não se subordinam ao senhorio de Cristo, mas vocês são amados. Amados. Deus amou vocês com amor eterno e vocês se tornaram amados. E ele começa a carta. Essa é agora a segunda epístola. Aqui percebemos a gravidade, irmãos, da vida cristã, da caminhada da vida cristã, porque somos, ou nos cercamos de cuidados no sentido de ser lembrados do que instruídos. Pastores e mais pastores gastam tempo como Paulo gastou, como Pedro gastou e como os apóstolos gastaram, tentando relembrar os irmãos daquilo que eles já sabem. Aqui está o tom grave da vida cristã. Nós nos esquecemos das implicações das verdades de Deus sobre nós. Nos esquecemos desse tema central. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Mestre vai dar fim a essa ordem natural na qual estamos vivendo. Jesus ressalta isso quando diz, irmãos: a minha volta será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Essa ordem natural das coisas. E Pedro aqui está dizendo: é a segunda vez. A segunda vez. Ele já disse isso: olha, eu sei que eu estou perto e que minha partida se aproxima. Como diz Paulo a Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido como sacrifício de libação. Agora faz o seguinte: aquilo que eu te ensinei, confia a homens fiéis e idôneos, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo, seja fiel àquilo que eu instruí a você. Eu estou indo embora, estou partindo, meu filho. Mas se apegue às Escrituras, porque ela é apta para o ensino, para a repreensão, para redarguir o homem, para que o homem seja perfeito no caminho da salvação. E aqui Pedro está dizendo: eu vou partir, mas eu deixo a vocês dois documentos, nos quais eu tento despertar vocês, nos quais eu tento lembrar vocês acerca das implicações da vida cristã sobre a vida de vocês, acerca das implicações práticas desse tema de que o Rei está voltando. Se o Rei está voltando, o que significa isso para as nossas vidas? Eu quero despertar vocês, eu quero sacudir vocês. E isso é necessário: 2 cartas, 3 pregações, 10 pregações, 15 pregações, recorrência e mais recorrência ao mesmo tempo. Eu vou pregar sobre a volta do Rei, porque estamos, irmãos, vivendo em épocas de esquecemos o que foi ensinado no domingo passado.
Estamos vivendo em épocas em que a televisão, o entretenimento concorrem com a pregação. E nossas mentes estão muito ocupadas com outros temas para pensar na volta do rei. E Pedro aqui está dizendo, é necessário que ele desperte. É necessário. E esse aspecto brota do coração pastoral. De alguém que sabe fazer ou consegue fazer uma leitura clara da igreja. Que faz uma leitura das necessidades fundamentais da igreja. Fundamentais. Irmãos, eu digo que a pregação é o seguinte: você não prega somente aquilo que você gosta. O pregador que é chamado legitimamente para pregar, ele tem que pregar tudo. Tudo. Não só aquilo que gosta. Sabemos que na Bíblia há temas fascinantes, nos quais, nos debruçando sobre eles, sacamos verdades e mais verdades, e ficamos dias e domingo ensinando, e nos deliciando com temas. Mas devemos pregar todo o conselho de Deus. Isso significa o juízo de Deus, o amor de Deus, a ira de Deus, a volta do rei. E Pedro faz isso, como um pastor que quer despertar a quem está dormindo. Acordem, lembrando esses irmãos, informando esses irmãos. E Pedro reconhece, irmãos, o aspecto de que esses irmãos foram devidamente instruídos. Verso 1 ainda. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. A vossa mente esclarecida. A igreja, irmão, surgiu como uma dinamite, podemos dizer assim. Quem lê o livro de Atos, Lucas pega a história da igreja, que ali tem 60, 70, 80 anos, e condensa no livro de Atos. E a gente lê no livro de Atos, a gente vê o dinamismo daquela igreja e o boom daquela igreja, a força espiritual que aquela igreja nasceu, cumprindo-se a promessa de Cristo: fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E sendo revestidos de poder, esses homens saem inflamados. Os apóstolos então vão fundar a igreja, vão ensinar ou instruir a igreja com base naquilo que Cristo instruiu eles. E eles fazem isso com labor, ou gastando-se, ou deixando-se gastar. E Paulo faz isso, Pedro faz isso, João faz isso. E lutam contra as mentiras que tentam entrar na igreja, exortam os cristãos, disciplinam uns, entregam a Satanás, a fim de que a igreja caminhe, irmãos, dentro da pureza do Evangelho. O zelo daqueles homens fizeram com que eles se gastassem, a fim de que a igreja de Cristo caminhasse pura, pura. Eu não estou dizendo isenta de pecado, quando nós dizemos pureza da igreja, é uma igreja que se olha para o Novo Testamento e olha para a prática dela, olha para o Novo Testamento, olha para a vida dos cristãos, olha para o Novo Testamento, olha para o culto e diz: essa igreja é pura. Por quê? Porque ela está vivendo o Evangelho como Cristo ensinou. E isso eles fizeram, combatendo a mentira, mostrando: isso é mentira, isso é falso evangelho. Disciplinando os cristãos e mostrando de que como convém andar na presença de Deus, ensinando os irmãos todo o conselho de Deus. Paulo passa 3 anos na escola de Tirano, em Éfeso, dando cursos e mais cursos, interpretando o Velho Testamento. Agora, para quê? Para quê? Pedro diz: a fim de que vocês, irmãos, tenham uma mente esclarecida. Esclarecida. O termo aqui, mente esclarecida, significa uma mente, irmãos, devidamente instruída, que tem consciência da clareza do Evangelho e da palavra de Deus. O termo aqui, mente esclarecida, era usado pelos filósofos da época para explicar uma mente ou uma razão pura, sem influências do mundo ou sem influência das suas próprias paixões. É uma mente pura, uma mente clara, uma razão pura. E Pedro está dizendo: vocês são assim. Irmãos, vocês aprenderam ou foram instruídos em todo o conselho de Deus. É como disse o Moura: a graça só superabunda no coração dos crentes quando primeiro eles entendem a verdade. Quando a verdade alcança a mente deles e eles reconhecem
a verdade e as implicações dessa verdade sobre eles. E isso começa a transformar a mente, a vontade, a vida deles. Eles começam a ser moldados, ser transformados por essa verdade que primeiro está transformando a mente. É o que diz Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma mente, irmãos, construída, instruída e clara pela instrução do Evangelho. Então Pedro está dizendo: não há coisas difusas. Vocês foram instruídos em todo o conselho de Deus. Em todo o conselho de Deus. Como essa luz se torna clara, esse bife e esse ambiente, a mente de vocês é clara, porque chegou a vocês a luz da palavra de Deus. Vocês não estão mais na ignorância, nas trevas, no pecado, na escravidão. Como diz Paulo escrevendo no capítulo 4 de Efésios: vocês não são como os gentios mais, que andam na vaidade dos seus pensamentos, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que há neles. Vocês estão instruídos, claros. E Pedro considera os irmãos como crentes. Como crentes, genuínos. E Pedro, irmãos, aqui começa: em ambas procuro despertar. A ideia aqui é de alguém que está dormindo. Está dormindo. Está ouvindo verdades eternas, está dormindo. Está sendo instruído e não conseguiu ainda acordar. E Pedro diz: eu quero lembrar vocês, mas não se esqueçam, vocês já são instruídos. Instruir vocês acerca de quê? O tema aqui é a volta de Cristo. O rei está voltando. E Pedro vai mostrar as implicações disso na nossa vida. O que isso significa para nós? Jesus está voltando. O que é que isso significa em termos práticos para você? A concepção de que o rei está voltando, de que essa ordem natural vai ser julgada. Deus vai julgar o mundo e haverá os novos céus e nova terra. O que é que isso significa em termos práticos para o cristão? E Pedro começa dizendo o seguinte: não fomos nós que inventamos isso. Não é uma criação apostólica. Eu não estou inventando de que aquele que subiu é o mesmo que vai descer. Eu não estou inventando. Esse tema é amplamente ensinado na palavra de Deus. É amplamente. Começa no Velho Testamento, é confirmado por Cristo, repetido pelos apóstolos. É amplamente. E sendo amplamente defendido, ensinado, esse tema foi primeiro pregado pelos profetas. E Pedro diz, verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Irmãos, vários profetas do Velho Testamento ergueram uma voz: o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Gritavam em praça, com voz estridente, despertavam a alva, gritando em praças, para falar da intervenção de Deus na história. Sabe o que é que significa o dia do Senhor no Velho Testamento? Quando os profetas gritavam, o dia do Senhor se aproxima, a ideia é: Deus vai intervir na história. Amém. Deus vai intervir na história. E essa era uma expressão técnica para descrever a intervenção de Deus no espaço e no tempo. O dia do Senhor se aproxima.
E o profeta dizia: por que desejais, ó Israel, o dia do Senhor? Como se o dia do Senhor fosse exultante. Porque Israel, no contexto, estava desviado. Dizia: o dia do Senhor será dia de trevas. De trevas. E os profetas do Senhor, irmãos, vaticinaram esse dia. Um dia de escuridão, de condenação, um dia que o Senhor agiria no clímax, para estabelecer o quê? O seu próprio nome. O seu próprio nome. Para destruir os inimigos, julgar as nações, revelar a sua glória, estabelecer o seu reino e destruir a ordem na qual vivemos. Ele vai intervir na história, como se os profetas estivessem dizendo. Abra uma palavra de Deus aí em Isaías capítulo 2. Segurem Pedro e abram lá em Isaías. Isaías capítulo 2. Verso de número 10 ao verso 22. Veja o que o profeta diz. Verso 6 em diante, verso 6 ao verso 22. Veja o que o profeta diz. Calma, nós vamos entender. Ele começa dizendo assim: pois tu, Senhor, desamparastes o teu povo. Isaías 2, do verso 6 ao 22. E o profeta começa: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo. Quem? A casa de Jacó. Por quê? Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente. Estão corruptos. E são o quê? Agoreiros. Agoreiros, uma prática dos pagãos das nações vizinhas. Como? Aí ele reforça: como os filisteus. Quem é agoreiro é os filisteus. E se associam com os filhos dos estranhos. Mistura. Não há mais pureza em Israel. Quem olha para Israel diz assim: essa não é a nação do Senhor. Não é. A ideia aqui é de que alguém olha para a igreja e diz assim: essa igreja é estranha. Suas práticas são estranhas. O Novo Testamento não ensina isso. E aqui o profeta está dizendo: Senhor, o teu povo está estranho. Agoreiro, se misturou com estranhos. Aí verso 7 ele diz: a sua terra está cheia de prata e ouro. Ou seja, trocaram a Deus por aquilo que é riqueza, por ouro. E não tem conta os seus tesouros. Também está cheio de cavalos, os seus carros não têm fim. Não confiam mais em Deus. São exércitos, são dinheiro, prata, ouro, estão seguros. Também está cheia a sua terra de ídolos. Opa! Não farás para ti imagem de escultura. Eu sou o Senhor teu Deus, Israel. Opa! Esqueceram. Adoraram a obra das suas mãos. Trocaram a criatura pelo Criador, que é bendito eternamente. Aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se aflita. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas. Agora ele vai descrever o quadro da aproximação do dia do Senhor. Do dia do Senhor. Esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. A sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, porque será abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, bonitos, frondosos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, se eu dispersarias de ouros, contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia.
Os ídolos serão todos destruídos. Por quê? Porque não vão poder salvar no dia da calamidade do Senhor. Então os homens se meterão nas cavernas, nas rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, naquele dia os homens lançarão toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das peias, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Isaías aqui, irmãos, descreve esse cenário terrível. Terrível. Veja bem, Isaías é um profeta antes do cativeiro. Ele está profetizando acerca de um juízo que virá. O cativeiro que Deus vai trazer ao seu próprio povo. Usando quem? Veja uma nação que vem do norte. Povo terrível, povo duro, que são os babilônios. E o profeta está mostrando de que esse dia do Senhor será terrível, terrível. A intervenção de Deus na história para julgar o seu povo será terrível. E ele descreve a imagem de homens correndo, se escondendo nas fendas das rochas, cavando buraco para se esconder, ante o terror desse grande dia. Mas espera aí, o que Pedro está dizendo aqui, que os primeiros a pregar e a ensinar acerca desse tema, o rei está voltando, foram os profetas. Foram os profetas. Mas a intervenção que os profetas viram ou vaticinaram acerca da intervenção de Deus na história de Israel no Velho Testamento, irmãos, é sombra pálida acerca do retorno de Cristo para julgar as nações. As profecias dos profetas, é até uma redundância, é mera sombra do dia do Senhor, do dia do Senhor, do dia de Cristo, quando Cristo virá julgar as nações. A profecia de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Ageu, que vaticinaram acerca do dia do Senhor, todas elas tiveram cumprimento parcial, e haverá um cumprimento total em Cristo, em Cristo. Então, quando eles pregavam acerca do dia do Senhor, eles estavam vendo também o dia de Cristo. Estavam vendo de que a intervenção de Deus no passado, julgando Israel, Babilônia, Filístia, as nações edomitas, era uma mera sombra pálida do que vai ser aquele grande dia, do que vai ser, aonde o Senhor apartará o bode das ovelhas, o bode das ovelhas, e vai dar cabal cumprimento àquilo que ele vem prometendo e mostrando desde o Velho Testamento, desde o Velho Testamento, desde o Velho Testamento. E esse dia, irmãos, é mostrado como um dia terrível para alguns, terrível. A intervenção de Deus na história no passado foi terrível e no futuro será terrível, porque Cristo virá de fato julgar as nações, fazer valer tudo aquilo que Deus vem mostrando progressivamente desde o Velho Testamento, julgando a geração de Noé, julgando Sodoma e Gomorra, julgando a nação de Israel, julgando as nações vizinhas. E essa verdade, esse tema vai progressivamente sendo revelado e sendo mostrado de que ainda haverá um julgamento total, final. E esse julgamento total e final, do qual os profetas estavam apontando, se dará no dia de Cristo. Se dará no dia de Cristo. Segundo ponto, esse tema foi confirmado por Cristo. Foi confirmado por Jesus, irmãos. Jesus também pregou todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus Jesus pregou.
E ele não só denunciou a religiosidade falsa dos fariseus, não só mostrou as aplicações da essência do Evangelho na vida humana, da lei de Deus no coração do homem, como viver a lei. Jesus não só pregou e ensinou isso, mas ele falou profundamente acerca da sua volta. Falou. Os que os profetas disseram e viram parcialmente, Jesus diz: vai se cumprir em mim. Eu sou o Senhor. Vai se cumprir em mim. No seu sermão profético, lá em Mateus 24, antes de ir à cruz, ele prega um sermão profético e mostra claramente como será a sua vinda, em que circunstâncias será a sua vinda, o que acontecerá na sua vinda. Jesus mostrou claramente o quadro, que era a sombra do Velho Testamento. Colocou diante da luz e mostrou a todos: eu sou o Senhor. E ele diz isso mostrando o quê? Irmãos, há sinais claros da vinda de Cristo. Há sinais. E Jesus, em Mateus 24, deixa claro. O primeiro é: muitos virão em meu nome. Muitos, mas é muito mesmo. De modo que você olha assim, rapaz, mas é tanto, é uma multidão em nome de Cristo. Guerras, rumores de guerras, aumento dos escândalos, Jesus disse. Aumento dos escândalos. E ele diz: ai daqueles por quem sobrevém o escândalo. Aumento dos falsos profetas. Multiplicação da iniquidade. Os homens são mestres. A habilidade do homem para pecar é assustadora. O amor de muitos está se esfriando. Outro sinal, Mateus 24. São princípios e sinais com os quais fazemos uma leitura da nossa circunstância. O que está ao nosso redor? Em que condição? Ninguém sabe a hora e o dia. Ninguém. Ele diz: a palavra de Deus vai se cumprir, vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. E vai ser, sabe como? Nos dias de Noé. Olhem para a geração de Noé. A indiferença daquela geração em relação à pregação da Gideon. Indiferença às eternas. É como Jesus estava pregando e se levanta um homem no meio da multidão e diz: Senhor, diga ao meu irmão para dividir os bens comigo. Na ocasião ele estava mais preocupado com a divisão dos bens. Essa geração, Jesus diz, é como os meninos das praças. É como os meninos das praças. Tocamos flautas e eles não gostaram. Cantamos uma lamentação, mas eles não choraram. É como nos dias de Noé, total indiferença à palavra de Deus. E o resultado, Jesus: estará dois num campo, um será tomado e o outro será deixado. Dois na moeda, um será tomado e o outro será deixado. As nações serão reunidas. Quando ele diz nação, é todos os povos. Todos os povos. E ele apartará o povo das ovelhas. Senhor, em teu nome fizemos isso. Senhor, ele descreve a cena. Ele antecipa o quadro. Naquele dia vocês vão ouvir: Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. Ele diz: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Ele antecipou o quadro. Ele não marcou o dia, não marcou a hora, mas antecipou o quadro. Agora eu entendo porque que Paulo diz: irmãos, é hora de despertarmos do sono. Não é possível. Você não tem a data, irmãos. Você não tem a hora. Mas você tem placas que sinalizam a aproximação desse dia. Você não tem data, você não tem hora. Mas Deus colocou inúmeras placas no caminho da igreja.
para mostrar o quanto que esse dia se aproxima, e a Bíblia vem se cumprindo. Amém. Vem se cumprindo. Nós estamos vendo nítida e claramente a palavra de Deus se cumprindo. E terceiro, irmãos, foi repetido pelos apóstolos. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, escreveu 2 cartas. Mas Paulo diz assim: eu vou ensinar esses irmãos. Os irmãos estavam sendo acossados acerca da volta de Cristo. E Paulo vai ensinar aqueles irmãos. Vamos ler. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Davi, se você achou, leia, por favor, que eu quero achar aqui. De 1 a 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Está vendo aí? No final, Paulo diz: exorte uns aos outros e console uns aos outros. Com o quê? Com essas palavras. E ele diz: ei, calma. O dia do Senhor se aproxima, mas nós não somos mais da noite, irmãos. Somos amados, é como diz Pedro: amados. Não vamos dormir como os demais. Nós não somos mais da noite, somos do dia. Somos do dia. Se somos do dia, quais são as implicações? Paulo diz: não durmamos como os demais. Antes vigiemos, porque o dia se aproxima. E o caráter dele é como um ladrão. Como um ladrão. A ideia aqui, irmãos, não é estar preparado para ser salvo, não. É se preparar ou estar preparado porque é salvo. Amém. Quem não é salvo não se prepara. Aquilo que Apocalipse diz: quem é sujo, suje-se mais. Agora quem é limpo, limpe-se mais ainda. E João diz: quem quem em Cristo tem essa esperança de morar com Ele, de estar com Ele, de ser separado naquele dia, junto com as ovelhas de Cristo. João diz: purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. Guarde-se, vigie, tenha santo procedimento. E os apóstolos ensinaram foi isso. Repetiram o que Jesus ensinou. E não deu vazão, irmãos, a especulações acerca do tema. Pelo contrário, mostrou o caráter como ladrão. Disse que estamos cercados de sinais. Paulo diz: não necessitamos de que vocês sejam instruídos, porque vocês estão cheios de placas e sinalizações acerca da aproximação desse dia. E mostrou o que é que isso significa para vocês, para nós. Acordem, vigiem, exortem uns aos outros. Quanto mais vocês estão vendo que o dia se aproxima. São as implicações. E Pedro diz assim: bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Eles ensinaram também. Então, irmãos, quantas instruções, hein?
Quantas verdades nos é transmitida pela palavra de Deus acerca do tema? Quantas placas e sinalizações temos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nas cartas, nos documentos apostólicos, sobretudo. E a palavra de Deus nos permite fazer uma leitura correta do contexto que estamos vivendo. Correta. Mas eu sei, irmãos, que esse tema, embora seja importante e seja central na vida cristã, porque se refere a um tema da esperança cristã, essa é uma esperança cristã. Nós esperamos com ânsia esse dia, porque sabemos que o mortal se revestirá da imortalidade, certo? O mortal se revestirá da imortalidade, e que esse corpo fraco que temos vai se revestir de um corpo transformado, que Cristo é as primícias. Foi o primeiro que ressurgiu dos mortos, e aqueles irmãos que viram Jesus subir, viram o seu corpo transformado, glorificado, e essa é a esperança que temos. É a esperança cristã de que Cristo vai resolver todas as coisas, Ele vai vir buscar o seu povo. Aquele Jesus que subiu vai voltar. Os sofrimentos do tempo presente não vão se comparar com a glória a ser desfrutada por todos nós. Essa é a certeza de Paulo, porque fazia uma leitura do presente com base na eternidade da glória e dizia: isso aqui é momentâneo, passageiro. Por isso ele diz: olha, tudo que eu tinha eu considerei como lixo por pedra, para alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Era a esperança de Paulo. A esperança. Mas enquanto ele não tinha morrido, ou não tinha sido chamado, ele estava exortando a igreja, exortando os irmãos: despertem, levantem as vossas cabeças, vigiem, pois, andem com dignidade, purifique-se a si mesmo, como diz João. Mas vejam aqui no texto, irmãos, os efeitos danosos do pecado. Veja os efeitos danosos do pecado. Embora a importância e a envergadura do dia de Cristo ser terrível e ser recheados de implicações sobre a igreja e de esperança para a igreja, os ímpios estão zombando. Os ímpios zombam, como no contexto de Pedro, zombando. Cadê a promessa? Conversa, rapaz, volta de Cristo. Meu tataravô pregava no culto da igreja até hoje. Volta de Cristo. Isso é tema antigo, rapaz. Esquece isso. Caiu em desuso, é anacrônico. Fora de época. Aqui o texto. Está o texto. Não sabendo eles que na verdade eles estão cumprindo ou fazendo valer a palavra de Deus, que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Que nos últimos dias, verso 3, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Homens terríveis. Como dizia um amigo meu: se Jesus está voltando, manda ele passar lá em casa. Zombam, irmão, tripudia. Olha, veja o verso 4, o que é que eles dizem. Veja o verso 4, dizendo, não é Pedro que está dizendo, é a boca deles. Onde é que está a promessa de sua vida? Uma pergunta: cadê, moço? Sabe o que é que está por trás disso aqui? São indivíduos, irmãos, que estão vivendo a intensidade das paixões humanas, o hedonismo, que estamos vendo pela manhã. E sabe qual é a ideia que lhes passa à cabeça? Lá no profundo do coração deles, eles estão pensando assim: jamais serei interrompido no curso do meu prazer. Essa condição de prazer será eterna.
Aí a ideia, ele virava para um lado. A ideia de que o indivíduo diz assim: eu estou vivendo a vida e jamais prestarei conta. A ideia de que a igreja está pregando, eles estão dizendo: rapaz, cadê? Eu quero saber onde está essa promessa. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 5: porque deliberadamente, Pedro diz, esquecem de que longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Aqui é cinismo, indiferença à palavra de Deus. O que eles estão desconsiderando aqui, e que Pedro está ressaltando, é de que o universo é um universo moral, e não somente uma ordem natural. E de que Deus vai intervir na história humana para fazer os homens prestar conta dos seus próprios caminhos, pensamentos e atitudes. E como Pedro faz isso? Pedro mostra que eles esqueceram de quem criou o mundo foi Deus. Deus fez surgir por sua palavra por meio de águas. Foi Ele quem criou. E o universo foi criado por um Deus moral, pessoal, justo, santo e reto. E de que os pecados dos homens não ficarão impunes. Prova, Pedro. Geração de Noé. Foi através das próprias águas que Deus afogou toda aquela geração. Deus fez com que toda aquela geração prestasse contas das suas vidas altamente apaixonadas. Irmãos, Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, escrevendo sobre o amor líquido, sociedade líquida, sobre os aspectos dessa sociedade, ele ressalta aspectos que estão na palavra de Deus e mostra que a nossa geração vive como se essa nossa condição fosse eterna, e as pessoas planejam, arquitetam planos para as suas vidas de que se elas vivessem 1000 anos elas não conseguiriam cumprir aqueles programas. Por quê? Porque está na consciência do homem de que isso aqui é uma ordem natural e será eterna. Será eterna. E se é natural e será eterna essa nossa condição, vamos viver as implicações do prazer, do hedonismo, sem considerar a possibilidade de um Deus pessoal, criador, e que vai chamar os homens a prestar conta dos seus caminhos, e de como eles fazem uso da vida, da criação, das suas emoções, dos seus pensamentos e dos seus relacionamentos. Ele vai chamar os homens a prestar conta. E Pedro diz no verso de número 5, eles deliberadamente, é uma atitude deliberada, como diz Romanos 5. O homem pecador, ele quer suprimir todas as evidências de um Deus pessoal. Ele quer suprimir todas as evidências de um Deus pessoal, e fazendo isso, ele troca a criatura pelo Criador e constrói como Israel construiu, Isaías capítulo 2, ídolos para si, prata, ouro, cavalos, aquilo que produz falsa segurança, e dizem: cadê a promessa? Vocês cristãos estão aí se purificando, vivendo de maneira casta, santa, justa e piedosa. Vocês são bobos, desculpe a expressão. Cadê a promessa? Vamos viver. E Pedro diz assim: pela qual o que? Verso 6: pela água veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está dizendo se aquela intervenção foi uma sombra pálida da intervenção final de Deus, quem dirá dessa geração? Como dizia Billy Graham, se Deus perdoar essa geração, ele vai voltar no tempo e pedir perdão a Sodoma e Gomorra e a geração de Noé, pelo que ele fez. A ideia de Pedro aqui é: Deus vai intervir na história. Amém. Deus vai intervir na história, mais cedo ou mais tarde. Deus vai intervir na história.
E eles deliberadamente esquecem isso. O mundo foi criado por Deus, e por trás da ordem natural das coisas. Essa ideia de que sempre existiu céus e terra, por trás dessa ordem criada, existe um Deus pessoal. Não se esqueçam disso. Por trás da criação existe um Deus pessoal, Criador, e que nos criou para a própria glória, ou para a glória do seu próprio nome. E nos criou não para que vivêssemos a vida como nós queremos, mas nos criou para viver a vida segundo o seu padrão e a sua vontade. Portanto, Ele vai nos chamar à razão, como mordomos que somos, da nossa vida, dos nossos bens, das nossas forças, das nossas emoções, de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Ele vai nos chamar a prestar conta, como o Senhor chama o seu mordomo a prestar conta. É isso que Pedro está dizendo. E como é que ele faz isso? Como é que ele fez isso? Pergunte para Noé. Pergunte para Ló. Teve que sair correndo de Sodoma. Corre daí, Ló. Que os anjos tiveram que arcar. Estava tão enraizado naquela cultura. A mulher ficou. Se é anunciado, irmãos, desde os nossos pais, é porque é verdade. E se não se cumpriu ainda, é porque Deus sabe o dia e a hora que vai se cumprir. Não nos cabe especular, mas procurar viver as implicações desse tema. A igreja faz isso. Os ímpios veem as coisas somente como a ordem natural. Comem, dormem e esperam a morte. É só isso. E Paulo diz: se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Essa é a pior condição de vida, irmãos, esperar somente nessa vida. É viver com toda a intensidade como se fosse o último dia da vida. E na verdade essa é a esperança ímpia, de desfrutar com toda a intensidade as coisas deste mundo. Com toda a intensidade. Viver com a pujança das paixões e das concupiscências. Porque são miseráveis e esperam somente nessa vida. Eu paro aqui, nós vamos orar, agradecer a Deus, e domingo que vem, no domingo, depois da conferência, a gente parte do versículo 7. A certeza de que essas verdades estão fundamentadas em questões inegáveis. Vamos orar, curvem as frontes. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez o privilégio que o Senhor nos concedeu de estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, juntamente com todos aqueles, todos os irmãos, todas as famílias. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que a Tua palavra não fique infrutífera nas nossas vidas, mas que ela seja aplicada, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida completa. Que tenhamos, Senhor, uma mente instruída pela Tua palavra, uma mente, Senhor, de Cristo, uma mente do Evangelho, Senhor, que consiga fazer uma leitura correta do tempo, das circunstâncias, mas sem jamais especular aquilo que é inquestionável, Senhor. Amém. Ou que não cabe especulação. Sim. Mas que nós venhamos viver, Senhor, as implicações deste tema tão pertinente. Amém. Que está fundamentada na esperança cristã. É a volta do Senhor. Sim. É a volta do Rei. Que nós tenhamos um coração aceso ao ponto de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. E por mais que o Senhor proporcione a cada um de nós, Senhor, uma vida confortável neste mundo, por mais que o Senhor proporcione a nós, Senhor, casas confortáveis,
uma vida cômoda. Oh Deus, não deixe que os nossos corações se apeguem a tudo isso. É verdade. Mas que todo dia, Senhor, a gente venha ansiar por essa volta. A gente venha, Senhor, ter essa esperança latente, acesa nos nossos corações. Lembrando sempre, Senhor, de que no mundo não é o nosso lar. Sim. Esta ordem, Senhor, onde o pecado é tão reinante, esta ordem não será eterna, Senhor. O Senhor vai intervir na história, por meio de Cristo Jesus, uma segunda vez. Amém. Agora não mais para redimir, Senhor, por meio da cruz, agora para julgar, para separar, Senhor, o bode das ovelhas, para separar os que são seus. Ó Deus eterno, confirma essa verdade nos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.